Você já sentiu que você está sabotando a sua própria vida? A autossabotagem é um mecanismo que nos impede muitas vezes de realizarmos nossos sonhos. Mas por que a gente se autossabota? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Fica aqui comigo até o final e venha entender um pouquinho os mecanismos da autossabotagem. Olá pessoal, eu sou Alexandre Gruber, sou especialista em autoconhecimento e psicologia positiva. Se você gosta de temas ligados ao autoconhecimento, você é uma pessoa que quer se fortalecer emocionalmente, eu convido você a se inscrever aqui no nosso canal, a ativar as notificações para receber uma notificação sempre que tiver um novo vídeo por aqui. Eu tenho certeza que todo esse conteúdo vai te ajudar muito no seu processo de autoconhecimento. Afinal, a gente precisa alimentar o nosso mundo emocional se a gente quiser viver bem e em equilíbrio, e esse aqui é o objetivo desse nosso espaço, desse nosso canal. Então não se esqueça de se inscrever, de ativar as notificações e de sempre visitar aqui em busca de vídeos que venham ajudar a contribuir com o seu mundo interior. E hoje a gente vai falar sobre um tema essencial para a nossa vida, que é a autossabotagem. Você já sentiu que você está sabotando a sua vida e impedindo-se de ser feliz? Muitas pessoas fazem isso de maneira inconsciente. Porque o que é a autossabotagem? São atitudes que nós temos que acabam conspirando contra nós mesmos. Ela acontece quando a gente está tentando desenvolver algum projeto, realizar algum sonho, ou muitas vezes quando a gente já está vivendo algo que nós batalhamos muito, que nós sonhamos muito. E aí a gente tem algum tipo de ação que acaba prejudicando a continuidade positiva daquilo. E a gente acaba sabotando o nosso próprio processo. E isso é muito triste, mas a grande questão é por que a gente se auto-sabota? Se nós queremos ser felizes, por que a gente sabota a nossa vida? Por que a gente sabota a nossa felicidade? Primeiramente, é importante entender que a gente não faz isso de maneira consciente. A gente não faz autossabotagem porque a gente quer se sabotar. A gente faz isso de uma maneira muito sutil, de uma maneira inconsciente. E sem perceber, nós estamos conspirando contra nós, a gente está tendo atitudes que vão contra tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós sonhamos. E talvez você já tenha percebido você mesmo fazendo isso na sua vida. A gente faz isso porque inconscientemente nós temos um certo medo da felicidade. Nós acreditamos lá no fundo que nós não merecemos ser felizes. Então, conscientemente, aqui nos nossos pensamentos, nós dizemos que queremos o melhor, que queremos um relacionamento saudável, que queremos um trabalho satisfatório, que nós merecemos receber o melhor. Porém, inconscientemente, nós temos uma crença internalizada. E essa crença é a perspectiva com que a gente aprendeu a enxergar nós mesmos, com que a gente aprendeu a enxergar a vida. E muitas vezes a gente tem uma crença que diz que nós não somos merecedores de verdade, que diz que nós temos uma série de defeitos, que diz que nós somos seres insuficientes e que nós não merecemos ser felizes. E de onde que a gente absorveu essa crença? Muitas vezes na nossa família, muitas vezes na sociedade. A gente vai absorvendo isso sem perceber. E no momento em que a gente está vivendo o processo de realização dos nossos sonhos, que a gente quer quebrar esse tipo de estrutura, muitas vezes essa crença se manifesta. Então uma pessoa, às vezes ela encontra alguém, ela quer viver um relacionamento saudável, ela encontra uma boa pessoa que ela pode estar vivenciando um relacionamento positivo. Mas se ela tiver a crença de que ela é insuficiente, de que ela não merece receber amor, o que essa pessoa ela vai começar a fazer? Ela vai tentar inconscientemente encontrar sinais que confirmem essa crença dela. Então, muitas vezes ela vai começar a desconfiar exageradamente do parceiro. Ela vai começar a ter crise de ciúme. Ela vai começar a ver problemas onde não existe. Trazer discussões desnecessárias para a relação, porque a gente sabe que a comunicação
é necessário, que existem coisas que a gente precisa discutir, mas essas pessoas que carregam a autossabotagem, elas costumam trazer pontos que são desnecessários, apenas para que venha aí romper uma discussão. Para quê? Para que se manifeste exatamente essa crença dela, de que ela não é merecedora de viver o amor. Para que se confirme esse tipo de crença. E a relação acaba desgastando, a relação às vezes chega ao fim, e essa pessoa ela acaba pensando que aconteceu exatamente o que no fundo ela acreditava, que não ia dar certo, e que ela não merecia receber amor, que ela não merece receber esse amor. Então a pessoa, quando ela tem uma crença negativa, ela sempre vai procurar elementos que confirmem essa crença negativa e acabar sabotando a sua vida, porque ela desconfia daquele estado de felicidade. Ela tem medo que aquilo um dia acabe e, na tentativa de controlar a situação, ela acaba acabando por ela mesma. Então, olhe como o mecanismo da autossabotagem, ele é inconsciente, ele é sutil. A pessoa ela não percebe que ela inconscientemente ela está colaborando para realizar aquilo que ela tem medo que aconteça, mas que ela acredita que é exatamente o que ela merece. Uma pessoa que profissionalmente quer, por exemplo, uma posição melhor no seu emprego, quer um emprego melhor, quer executar um projeto. Muitas vezes essa pessoa estuda, ela começa a executar, ela começa a realizar, mas de repente ela começa a ter atitudes que conspiram contra. Então ela vai se dedicando menos, ela vai faltando com os seus compromissos, com as suas responsabilidades, deixando de fazer aquilo que ela precisa fazer, e muitas vezes com isso ela acaba perdendo a posição que ela conquistou ou jogando fora todo o esforço que ela teve até ali então. Porque no fundo ela tem essa crença que ela não merece estar na posição que ela estava, que ela no fundo ela não merece ou ela não vai dar conta de dirigir aquele projeto, se ele for executado, se ele der certo. Aí o que acontece? Ela começa a ter atitudes que conspirem contra aquela realização antes mesmo que aquilo se realize. Porque existe essa ideia de ter uma espécie de autocontrole sobre a situação. E esse é um mecanismo da autossabotagem. Essa ideia de querer ter um autocontrole. Pelo medo de uma desilusão futura, a pessoa acaba tendo atitudes que antecipem essa desilusão. E sempre reafirmando aquela crença de não merecimento, aquela crença de que ela não merece ser feliz, aquela crença de que as coisas nunca dão certo para ela, aquela crença de que ela vai se decepcionar de novo. Então ela mesma começa inconscientemente a ter atitudes que vão levando aquilo a antecipar o fim daquele sonho, o fim daquela realização. Esse é o mecanismo da autossabotagem. E se você percebe que você faz isso na sua vida, que tem determinados campos, ou até a sua vida de modo geral, que você tem atitudes que acabam conspirando contra você mesmo, comece a perceber qual área que você está fazendo isso. Que crença você tem em relação a isso? Você acredita que você merece o amor? Você acredita que você merece ser uma pessoa próspera? Você acredita que você é uma pessoa que merece receber o melhor? Se você se sente desconfortável, se imaginando vivendo aquele melhor, vivendo uma relação sadia, vivendo um emprego satisfatório, se você acredita que isso não é para você, se você acredita que isso nunca vai acontecer na sua vida, provavelmente você tem essa crença de não merecimento e provavelmente você se auto-sabota quando você está chegando perto de conseguir aquilo que você quer. Então, para a gente vencer o ciclo da autossabotagem, a gente precisa mergulhar dentro de nós, enxergar essa crença de não merecimento dentro de nós e começar a ressignificar essa crença. Para a gente vencer todo esse ciclo de autossabotagem, a gente precisa primeiramente transformar as nossas crenças interiores. A gente precisa olhar para si mesmo e começar a trabalhar esse aspecto de que sim, nós somos merecedores de viver algo bom. Somos merecedores do amor, somos merecedores de um trabalho satisfatório, somos merecedores de uma vida equilibrada, somos merecedores de viver os nossos sonhos. Começa a trabalhar dentro de você essas afirmações. Comece a se enxergar como uma pessoa capaz de viver isso, como uma pessoa merecedora de viver isso.
como uma pessoa que vai trabalhar para que isso se concretize e não que vai trabalhar para confirmar essa crença negativa. Porque seu objetivo não é confirmar essa crença para passar aquela ideia de que você estava certo ou para tentar evitar uma desilusão ou um sofrimento futuro. O seu trabalho é sobre quebrar essa crença negativa. O seu trabalho é sobre provar o contrário. Provar que você é capaz, provar que você pode, provar que você merece e que você vai sim trabalhar para vivenciar tudo isso da melhor forma possível. Essa é a sua função, esse deve ser o objetivo. E se por acaso as coisas não derem certo, se vir a se desiludir, a gente tem que entender que isso faz parte da vida. Que nem sempre tudo aquilo que queremos se realiza, mas que muita coisa pode sim se realizar. Que nem tudo está nas suas mãos, mas que muita coisa sim está nas suas mãos. E que se houver uma desilusão em uma determinada área, um determinado campo, um determinado objetivo, há tantos outros que você pode viver, que você pode traçar e que você pode realizar. O importante é não desistir. Mas você precisa certificar que você está fazendo pelo menos a sua parte. Que você está fazendo o melhor para que aquilo se realize, para que aquilo aconteça. Que as tuas atitudes, o teu comportamento, os teus pensamentos estão conspirando para a realização daquilo que você quer e daquilo que você busca. Por isso, comece policiando os seus pensamentos, as suas crenças. Comece policiando as suas atitudes e sempre se questione: os meus pensamentos, a minha crença, as minhas atitudes estão sendo coerentes com a vida que eu digo que eu quero ter? Se você perceber que não, comece a dizer para si mesmo: eu vou começar a partir de hoje a trabalhar a meu favor. Eu não vou mais me sabotar. Eu não vou mais desconfiar da felicidade e acreditar que ela não é para mim. Eu vou assumir que ela é. E eu vou sempre realinhar as minhas atitudes para que elas sejam coerentes com os meus objetivos. Porque quando você fizer isso, você tiver essa auto-observação, você vai estar se autoconhecendo. Você vai estar reconhecendo os seus padrões, as suas crenças, tendo a oportunidade de vencer e quebrar essas crenças negativas e substituí-las por crenças positivas, por crenças que trabalhem a seu favor e que ajudem você a realizar aquilo que você busca. Nós não podemos e não devemos ser o nosso próprio inimigo. A gente não deve ser aquele que puxa o próprio tapete. A gente não deve ser aquele que sabota e interfere na própria felicidade. Nós devemos ser o nosso melhor amigo, o nosso maior parceiro, a pessoa que mais se apoia e colabora para a realização daquele objetivo. Eu espero que assim você seja com você mesmo a partir de hoje. Esteja do seu próprio lado, porque se você estiver, pode ter certeza que muitas portas vão se abrir na sua vida. Eu espero então que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha entendido um pouco mais como funciona o ciclo da autossabotagem, como você pode vencer esse ciclo, para que você possa ser mais feliz, porque afinal é isso que você merece. Entender esses processos é um grande mergulho dentro de nós mesmos. É uma aventura, é uma escola de autoconhecimento. E só o autoconhecimento transforma a nossa vida. Por isso, se você quer se autoconhecer mais, entender mais os diversos campos da sua vida, os diversos temas que a cercam, convido você mais uma vez a se inscrever aqui no nosso canal, ative as notificações também para que você receba uma mensagem sempre que um novo vídeo subir aqui no canal. Eu tenho certeza que cada um desses vídeos é um conteúdo que tem muito a agregar para a sua vida. Afinal de contas, a nossa vida começa dentro de nós.